75 libras, cerca de 6,2 quilos, media 1,15 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. A extremidade que penetrou primeiro era pontiaguda, tendo a ponta 18 centímetros de extensão, e em sua extremidade, 6 milímetros de diâmetro. Imediatamente depois da explosão, o ferido caiu de costas e seus membros se agitaram com movimentos convulsivos, mas não demorou em falar e, transportado a um povoado vizinho, desceu por si mesmo do carro onde o haviam colocado e com pouca ajuda pôde subir uma alta escada até a sala onde foi atendido. O ferido, disse o Dr. Alou, suportava seus sofrimentos com a mais heróica firmeza, parecia conservar toda a sua razão, mas se abatia pela hemorragia, que era muito abundante, exterior e interiormente, deglutia o sangue que vomitava a cada 15 ou 20 minutos. E tanto seu corpo, como a cama onde descansava, estavam inundados de sangue. Tinha 60 pulsações regulares. Acompanhado do Dr. Williams, que foi o primeiro a atender o ferido, procedi ao tratamento e examinando a ferida da frente vi que haviam sido levantados fragmentos de osso e que o cérebro formava hérnia. Raspou-se-lhe a cabeça. Foram retirados os coágulos e 2 ou 3 lasquinhas de osso de forma triangular. E para assegurar-me de que não existiam corpos estranhos, passei todo o dedo indicador na direção da ferida do rosto, no qual o indicador da outra mão penetrava do mesmo modo. Uma porção do ângulo anterior superior de cada um dos parietais e uma porção semicircular do frontal estavam fraturados, o que formava uma abertura de 8,5 centímetros de diâmetro, aproximadamente. Depois de haver levantado as lasquinhas, e um resto de matéria cerebral, unido por uma espécie de pedúnculo, coloquei em seu lugar os fragmentos mais importantes. Juntei o quanto possível as partes soltas com a ajuda de tiras aglutinantes. O ferido curou-se sem apresentar paradas nem alterações intelectuais e morreu 19 anos depois do acidente. O Dr. Stott cita 3 casos não menos assombrosos, estudados por ele e confirmados pelos doutores Molière, de Lyon, e Bush, de Argel. Um dos casos refere-se a um menino de 12 anos de idade que ao cair de uma escada fraturou o crânio num bico de gás de iluminação, e pela ferida saiu-lhe a massa encefálica. Depois de um estado comatoso que durou 10 dias, reagiu, recobrando os sentidos e curando-se por completo. O segundo caso refere-se a um pedreiro, vítima de um terrível golpe que lhe provocou o salto da parte direita do frontal e do hemisfério cerebral correspondente. O estado comatoso durou 15 dias. Um dia depois abriu os olhos, recobrou os sentidos e a sensibilidade. Fabricou-se-lhe uma tampa para proteger a parte do cérebro que restava e poucos dias depois recebeu a alta. O terceiro caso é o de um árabe que apresentava uma ferida na sobrancelha esquerda, da qual saía pus, depois de haver-lhe feito vários curativos e quando parecia de todo curado, morreu repentinamente. Quando feita a autópsia, verificou-se que uma sexta parte do cérebro estava destruída por enorme abscesso, destruição que devia proceder de, pelo menos, 3 meses atrás, sem haver causado incômodos ao enfermo, que até o momento de morrer atender às suas ocupações habituais. O Dr. Gustave Gelei, na obra mencionada, resume casos dos quais, para maior esclarecimento, mencionaremos alguns. O primeiro refere-se a um fato apresentado pelo Dr. Ailopeal, em julho de 1914, à Sociedade de Cirurgia, relacionado com a operação de uma jovem no Hospital Wecker, que caíra de um vagão. Na trepanação provou-se que uma porção de matéria cerebral havia se reduzido literalmente a uma pasta. Limpou-se e drenou-se a ferida enferma, curou-se perfeitamente. O segundo foi apresentado à Academia de Ciências de Paris pelo Dr. Aguepin, na sessão de 24 de março de 1917. Como uma contribuição ao estudo desse tema, nela, menciona o citado doutor que, seu primeiro operado, o soldado Luiz R.
na época jardineiro das imediações de Paris, não obstante a perda de uma enorme parte de seu hemisfério cerebral esquerdo, substância cortical, substância branca, núcleos centrais, etc., continua portando-se como uma pessoa normal, a despeito das lesões e da perda de circunvoluções consideradas como base de funções essenciais. O Dr. R. Robinson apresentou também à Academia de Ciências de Paris, em 22 de dezembro de 1913, por intermédio de seu presidente, Edmond Perrier, o seguinte caso: um homem de 62 anos, ferido na região occipital, viveu um ano sem sofrimento. Durante um mês esteve perfeito. Mais tarde, quando já havia esquecido o acidente, experimentou alguns distúrbios visuais e certo decaimento na inteligência. Após um ano, uma crise epilética atacou e levou à morte. Feita a autópsia, encontrou-se o cérebro reduzido a um estado de pasta, contendo apenas matéria purulenta. Ao final do século XVI, o Dr. Taruto Lisboa, chamado Lusitano, publicou em seu livro Prática Médica, o seguinte caso. Um menino de 10 anos recebeu na parte posterior do crânio uma formidável cutelada, que cortou o osso e a membrana cervical, atingindo a massa encefálica. Contra todas as previsões de diagnósticos, o ferido curou-se. 3 anos depois, morria hidrocéfalo. Abriu-se o crânio e não se encontrou cérebro. Entre as duas folhas da dura mater, uma das membranas que envolvem o cérebro, apareceu um líquido límpido e bem cheiroso. Era coisa extraordinária. O menino havia vivido durante 3 anos sem cérebro, com a plenitude de suas faculdades psíquicas. O Dr. Agustin Iturricha, presidente da Sociedade Antropológica de Sucre, Bolívia, em discurso pronunciado nessa instituição, em 7 de agosto de 1916, fez referência a alguns casos análogos, entre os quais se citam os 2 seguintes. Mas aqui há fatos mais surpreendentes recolhidos na clínica do Dr. Nicolás Ortiz, que o Dr. Domingo Guzmán teve a amabilidade de comunicar-me. A fonte dessas observações não pode ser suspeita. Emana de 2 altas personalidades do nosso mundo científico, de 2 verdadeiros sábios. O primeiro caso se refere a um jovem de 12 a 14 anos, morto em pleno uso de suas faculdades intelectuais, embora sua massa encefálica tenha sido completamente desprendida do bulbo, nas condições de um homem realmente decapitado. Enorme deve ter sido a estupefação dos clínicos ao encontrar, no ato da autópsia, abrindo a cavidade craniana, as meninges ensanguentadas e um grande abscesso que ocupava quase uma parte do cérebro e a protuberância, sabendo, sem dúvida, que este jovem, alguns instantes antes de morrer, pensava com vigor. Forçosamente, deveriam perguntar-se, como se concebe isto? O terceiro caso da mesma clínica refere-se a um jovem agricultor de 18 anos. A autópsia pôs a descoberto 3 abscessos do tamanho de uma tangerina, ocupando cada um a parte posterior dos hemisférios cerebrais e uma parte do cerebelo com comunicações recíprocas. Apesar disso, o doente pensava como os demais homens. A parte destes fatos, a revista La Idea, de Buenos Aires, de abril de 1933, traz o resumo de um artigo publicado em uma revista alemã, de Übersenliche Welt, no qual se lê o seguinte. Hirt, Ufeiland e Moser, professores de cirurgia médica, comprovaram que a perda de partes sensíveis do cérebro não havia reduzido a capacidade de pensar dos sujeitos examinados. O professor Schmick recorda que Beneck referia aos estudantes o seguinte fato: o célebre arquiteto berlinense Schinkel, normal até o último minuto de sua vida, apresentou na autópsia enormes vazios no cérebro. O professor Rein, de Jena, em conferência realizada em 1911, citou o caso de um homem normal durante toda sua existência, apesar de grandes alterações cerebrais.
Várias comprovações desta categoria registraram-se durante a Guerra dos Balcãs. O professor Kyle Schleich consignou 20 casos de cérebros humanos gravemente lesionados, sem alteração da personalidade humana, cérebros mutilados e, não obstante, com vida normal. Para responder a estes e outros casos análogos recorre-se à hipótese da dualidade cerebral, sustentada por Florence, segundo a qual um hemisfério cerebral pode suprir as funções de outro. Esta hipótese psicofisiológica é aceita como entre tantos recursos da psicologia chamada positiva, para dar-se uma explicação que satisfaça o seu conceito materialista do homem, mesmo quando se ignore como se operam essas substituições ou a duplicidade de funções de um só hemisfério cerebral e ponha-se em aberta contradição com a hipótese das localizações cerebrais, a não ser que se considere cada hemisfério cerebral como um órgão completo e o homem como possuindo duas personalidades independentes e supletivas em suas respectivas consciências e funções. Mas tal hipótese, não obstante seu cientificismo, não explica os casos em que a quase totalidade, ou a totalidade em alguns casos, do cérebro se acha reduzida a pasta, convertida em massa purulenta ou hidrocéfala ou, como no primeiro caso citado pelo Dr. Iturricha, o cérebro se acha separado do bulbo. Teria que se encontrar então outro recurso científico que explicasse, mesmo que hipoteticamente, esses fatos, e a falta de outro mais positivo e satisfatório, achou-se na medula espinhal, que em tais casos desempenharia as funções psíquicas do cérebro. Assim, vemos o materialismo batendo sem retirada, cedendo terreno aos avanços do espiritualismo científico no que se refere a este e a outros aspectos do problema psicológico. Primeiro, sustentou, como um fato científico, experimentalmente demonstrado, que o pensamento é uma secreção do cérebro, portanto, que o espírito é resultante do funcionamento cerebral. Mais tarde, considerou como um complexo de sensações ou como a sucessão de estados de consciência formados pela elaboração e associação dos centros sensitivos, receptores e motores, assinalando no córtex cerebral a sede das faculdades da alma ou, melhor dito, localizando os poderes do polipsiquismo funcional que, segundo seus admiradores, dá-nos a ilusão de nossa individualidade psíquica. Em consequência, destruindo-se um destes centros, ficava de fato suprimida a sua função. Assim, quando os fatos demonstraram que a trepanação de uma parte do cérebro, ou a falta de um hemisfério cerebral não impedia em certos casos o funcionamento normal do espírito, e nem reduzia suas faculdades, formulou-se a hipótese de dualidade cerebral, no qual, diga-se de passagem, encontrou-se também um cômodo refúgio para explicar os casos de dupla personalidade, tais como o de Félida, estudada pelo Dr. Asan, e, quando, por diversas causas, como nos casos citados, os dois hemisférios se tenham inutilizado ou destruído, disse que a medula espinhal pode desempenhar as funções do cérebro e, se acontecesse o caso de que também a medula estivesse afetada, não faltariam outros recursos tão científicos e positivos como os anteriores para querer explicar a existência do espírito pela existência e funcionamento do organismo, quer dizer, para negá-lo como entidade individual. Os casos de dupla personalidade ou alotrópicos, dos quais temos feito menção, oferecem ao psicólogo livre de preconceitos elementos de reflexão e conduzem logicamente a buscar no perispírito a explicação científica de ditos fenômenos, encontrando-se na função de mediador plástico e estrutural das formas específicas e da personalidade característica de cada ser, o receptáculo ou arquivo da memória subconsciente, onde o espírito registra e conserva indelevelmente a memória integral de seu passado e dos conhecimentos adquiridos por meio das mudanças de personalidade durante suas múltiplas existências. Tem-se pretendido explicar os fenômenos de dupla personalidade, como já dissemos, pela hipótese da dualidade cerebral,
hipótese pouco feliz e que não prosperou, porque os fatos, muitos deles pelo menos, encarregaram-se de destruí-la, como veremos mais adiante. Quis-se explicar também esses fenômenos considerando-os como simples casos de amnésia, quando, a rigor, se trata de fenômenos de criptomnésia, de uma categoria superior aos classificados por este nome pelo professor Charles Richet, de uma criptomnésia ou memória oculta em que as lembranças arquivadas na subconsciência, conceito espírita, afloram a consciência e se alternam periodicamente na memória ordinária. Na linguagem empírico-psicológica, um sujeito que se desdobra é um psicopata, um doente, a miúde, um histérico. A estéril elucida, ainda que para isso tivesse que começar dando a estes uma explicação verdadeiramente científica, de que carecem, pois não é possível explicar um fenômeno desconhecido por outro de origem também desconhecida. Esta última explicação é também aquela que alguns psiquiatras dão aos fenômenos metapsíquicos ou espíritas em geral, os quais, diga-se, escapam ao domínio de sua especialidade por mais que a ignorância dos profanos pretenda erigi-los em autoridades nesta matéria, sem que a tenham estudado e aprofundado, como disciplina científica, ainda que até certo ponto tenham relação com a ciência de sua especialidade. Toda pessoa ilustrada nessa matéria sabe que quando os médicos psiquiatras quiseram explicar os fenômenos metapsíquicos ou espíritas pela psicopatologia, fracassaram irremediavelmente. Se os estados patológicos fossem capazes de produzir fenômenos tão maravilhosos como os enunciados, declarar-se-ia que a enfermidade, em tais casos, é superior à saúde e que o anormal, psíquica e mentalmente considerado, é mais normal, tem mais ciência e mais consciência que o supranormal e em tal caso ter-se-ia que eliminar a ação terapêutica da medicina psiquiátrica, por considerá-la contrária às manifestações de ordem psíquico superior e às investigações da ciência metapsíquica e espírita. Não há que se estranhar a atitude avessa com que certos cientistas tratam os fenômenos do espiritismo, fazendo-os passar por produto da psicose ou morbidez dos médiuns. Acaso não há aqueles que afirmam temporariamente que a tuberculose e a tísica aguçam a inteligência e desenvolvem a sensibilidade artística, que o talento e o gênio são derivados do artritismo, ou asseveram, seguindo as elucubrações pseudocientíficas do Dr. Chabanieks, que a autointoxicação e enfermidade são um fermento de criação inteligente, quando não são em si mesmas uma verdadeira criação e chegam ao cúmulo da temeridade científica afirmando com o Dr. Pascal Perpy e seus seguidores que a causa produtora do gênio é a sífilis hereditária. Certo é que o eminente psiquiatra Lombroso não mais sustentasse em seus últimos anos, depois de suas célebres experiências no fenomenismo espírita, a teoria anticientífica que confunde o gênio com a loucura, nem houvesse escrito as páginas, das quais teve que se envergonhar mais tarde, nas quais colocava os médiuns e os espíritas na categoria de loucos e anormais. E é certo também que nossos sábios engenheiros, tendo vivido alguns anos mais, já engajado na corrente metapsíquica, se arrependeu de ter estabelecido uma triste semelhança entre a loucura genial de Nietzsche e a loucura genial de Jesus, nem tivesse sustentado a afirmação positiva materialista de que já não há alma, considerada como uma entidade real ou espiritual, que a alma é uma função adjunta no curso da evolução biológica, deixando de lado os prejuízos de escola, que os fatos se encarregam de destruir pouco a pouco. Voltemos ao fenômeno de dupla personalidade. Citamos o caso de Félida, estudado pelo Dr. Asan. Félida era oriunda de Bordeaux, filha de pais sãos. Na idade de 13 anos começaram a produzir-se nelas mudanças de personalidade, primeiro com curtos intervalos que foram tomados por acessos de loucura e denunciados como tais ao Dr. Asan, à época médico do Asilo Público de Alienados, que atendeu e estudou pessoalmente durante 3 anos, 1857 a 1859.
enquanto permaneceu solteira, e desde esta última data até 1876, valendo-se das observações de seu marido. Mais tarde, as mudanças foram mais prolongadas, permanecendo durante meses em estados alternados. As lembranças de Félida existiam somente para os fatos ocorridos durante as condições semelhantes, desconhecendo em uma o que se passava na outra, a ponto de ficar grávida em uma delas e ignorá-lo durante os primeiros estados de sua segunda personalidade. O trânsito de um estado para outro se produzia mediante o sono ou, atendo-nos às palavras do Dr. Asan, mediante um torpor profundo parecido ao sono. Em Félida existiam duas personalidades completas e distintas, perfeitamente caracterizadas. Uma, a segunda, era alegre, jovial e psiquicamente sã, tinha gostos, sentimentos, lembranças características e até mostrava maior inteligência do que a outra. Esta última, que é normal, mostrava-se triste, taciturna, sua conversação era séria, parca no falar. Sua vontade era firme, seus sentimentos afetivos pouco desenvolvidos, até o ponto de mostrar-se indiferente com sua família e rebelar-se contra a autoridade de seu marido. Sofria dores intensas em todo o corpo. Vejamos o quadro que dela nos faz o Dr. Asan. Félida X está sentada e tem sobre seus joelhos um trabalho qualquer de costura. De repente, sem que nada possa prever e depois de uma dor na fronte, mais forte do que o comum, cai a cabeça sobre o peito, suas mãos permanecem inativas ao largo do corpo, dorme ou aparenta dormir, mas com um sono especial, pois nem o ruído nem outra excitação, beliscos ou picadas a despertam. Ademais, essa espécie de sono é absolutamente súbita, dura 2 ou 3 minutos, antes era mais longo e desperta, mas não se acha no estado intelectual em que estava quando dormiu. Tudo parece diferente. Levanta a cabeça e, abrindo os olhos, saúda sorridente aos que chegam, sua fisionomia se ilumina e respira alegria, sua palavra é breve, enquanto continua contente o trabalho de enxoval que começou em seu estado precedente. Se levanta, o passo é ágil e apenas se queixa de muitas dores que alguns minutos antes sofria. Atendendo aos cuidados da casa, sai, anda pelo povoado, visita, faz um trabalho qualquer e seu aspecto é o de uma jovem de sua idade, sã. Seu caráter mudou completamente, de triste se fez alegre e sua vivacidade aproxima-se da turbulência. Sua imaginação está mais exaltada, por motivos insignificantes se emociona, triste ou alegremente. De indiferente se torna sensível ao extremo. Em ambas as vidas, suas faculdades intelectuais e morais, ainda que diferentes, estão íntegras, nenhuma ideia delirante, nem apreciação falsa ou alucinação. Em sua segunda condição, todas as suas faculdades parecem mais desenvolvidas e completas. Esta segunda vida, na qual não sente dor física, é superior à outra. Sobretudo pelo fato já indicado de que Félida se lembra não somente de tudo que aconteceu durante os acessos anteriores, como de toda a sua vida normal, enquanto que nesta, nada recorda do que aconteceu nos ataques. Eis aqui duas personalidades psiquicamente distintas, manifestando-se alternadamente por um mesmo organismo, por meio de um mesmo coração e de um mesmo cérebro. Não obstante diferenciar-se em sentimentos e em inteligência e expressar caracteres opostos, continuando uma sua existência individual nos trabalhos e mistérios próprios dessa individualidade, sem recordar, uma das personalidades, o que faz e pensa a outra e tendo consciência esta do que fazem as duas durante os excessos anteriores e consecutivos, uma, jovial e alegre, terna e afetuosa, outra, sóbria, triste, retraída e indiferente aos afetos, são uma, doente a outra, vivendo em um mesmo corpo. Este fato é inconciliável com a psicofisiologia e, não como se tem pretendido, com a unidade e indivisibilidade do eu. Não se trata, neste caso, como em outros análogos,
de duas individualidades, mas de duas personalidades, a que se apoia a confusão de muitos psicólogos e também de muitos metapsiquistas. Félida não tem duas vidas, duas almas, duas individualidades em um só espírito, como todos os demais, com uma consciência normal e uma subconsciência que guarda a lembrança e a personalidade característica do que foi em uma existência anterior, e essa personalidade característica do que foi, transcende periodicamente e anula a consciência normal e se manifesta não como é Félida em seu estado normal, mas como foi em sua personalidade anterior, sem ter a lucidez suficiente para recordar seu passado. Vive somente, até que por um acesso ou alteração alternativa, muda sua personalidade e volta a seu estado normal, dominando por último o segundo estado. Significa que esta segunda personalidade não se radica em um hemisfério do cérebro e a outra na outra metade, hipótese absurda e à margem de toda experiência científica. Por outro lado, não se explica como um hemisfério cerebral pode inibir a outra parte em suas funções, como surge e se resolve este conflito cerebral e como dois órgãos cerebrais produtores de duas individualidades distintas podem concordar com as funções de um só coração. Mesmo assim, não pretendemos negar a correlação psicofisiológica. Sabemos, porque assim tem estabelecido a psicologia experimental, que no funcionamento normal do organismo, cada órgão, célula nervosa, fibra, ou centro cerebral, desempenha uma função sob ação consciente ou inconsciente do espírito. Mas uma coisa é aceitar verdades demonstradas, e outra, muito diferente, tomar como tal as hipóteses ou confundir as condições fisiológicas dos fenômenos psíquicos com a sua causa, ou anular no espírito uma faculdade determinada, pelo fato de que não se manifesta em condições orgânicas defeituosas ou não existentes para seu funcionamento normal. Dos fatos expostos mais acima, deduz-se que os centros receptores sensoriais, os centros motores e os centros de transformação e de associação para os fenômenos psíquicos, as células nervosas, gânglios, fibras, isto é, o eixo cérebro-espinhal e os músculos e órgãos sensoriais, não mais são do que estrutura exterior, o revestimento material de uma organização etérea, animada pelo espírito, pelo eu pensante, consciente e volitivo, vinculada ao dinamo-psiquismo celular, ao qual este está subordinado e ambos o estão ao espírito. Este é a verdadeira causa psíquica individual organizadora e diretriz na qual radica todo poder e toda faculdade anímica e que, em estados supranormais, pode perceber mesmo sem os órgãos do corpo somático. E como o faz notar Gênio Salvers, em seu livro Inconsciente, põe em jogo as células cerebrais dos centros localizados, supõe uma excitação preliminar e esta provém de um ato psicobiológico que, em si mesmo, não pode ser localizado. E se é impossível localizar a menor das sensações, é muito mais assinalar um lugar determinado do córtex cerebral que antes se denominava faculdades de abstração, vontade, sentimento, imaginação e memória. Com efeito, quando o espírito realiza um ato psicofisiológico, elabora um pensamento, toma uma resolução ou provoca uma lembrança, atua sobre os centros respectivos e ao não conceder espontaneidade a cada célula cerebral dos centros localizados, ou seja, o princípio funcional do ato psíquico que se desenvolve por seu próprio impulso, há que se admitir ou que essa espontaneidade ou impulsão provém de outra célula cerebral, localizada em determinado centro, necessariamente persistente para a manutenção do equilíbrio e da ordem psicofuncional, o que nem a psicofisiologia nem a neurobiologia demonstraram, ou que a excitação preliminar, que o princípio do ato psíquico superior provém do espírito, considerado este como unidade psíquica, como entidade essencial e distinta do organismo, que se vale dos centros para o funcionamento psíquico normal. Essa unidade psíquica não constitui os centros nem é o resultado de um suposto polipsiquismo celular,
tão inadmissível do ponto de vista psicológico, como contrário aos fenômenos metapsíquicos e espíritas, que provam a sua existência e independência, tão menosprezada pelos sábios que não saíram do limite restrito da psicofisiologia. Uma coisa é dizer que determinados centros correspondem normalmente a determinadas funções ou atos psíquicos e outra, muito diferente, que sejam os centros cerebrais ou, em sua falta, medulares, os que elaboram ou produzem por si mesmos ou por associações o fenômeno psíquico. Este último não foi demonstrado pela ciência experimental. As localizações cerebrais não são senão centros que têm ramificações e pontos de contato em todo o sistema nervoso, sobre os quais, no estado normal, age o espírito, podendo deles prescindir em casos como os que relatamos e em outros mais extraordinários e difíceis de explicar dentro do estreito limite da psicofisiologia, como os fenômenos metapsíquicos, anímicos e espíritas. As mesmas percepções podem chegar à alma por diferentes vias nervosas, ainda que produzidas por sensações diversas. As sensações táteis dão ao cego e também ao que não seja, idênticas percepções de forma e tamanho e até de significado como as percepções visuais, e a vista pode suprir o tato. As sensações olfativas estão tão intimamente ligadas às do gosto que em muitíssimos casos podem supri-las. O ouvido é um grande auxiliar da vista e pode informar a alma percepções análogas. A alma é indivisivel e talvez não esteja ao longe de em que se possa, por exemplo, manusear as cores e ver os sons, como auxiliares dos órgãos de percepção. E esses mesmos órgãos podem ser, em casos anormais, alterados e o sujeito perceber por vias diferentes, como nos casos de transposição dos sentidos, estudados por Lombroso, Petetin e outros. O primeiro destes sábios narra o fato de uma jovem de 14 anos de idade, filha de um dos homens mais inteligentes da Itália e de mãe sã e robusta, que ao chegar à puberdade sofreu tantos transtornos orgânicos, seguidos de convulsões histéricas, de hiperestesia e de transposição dos sentidos, que ele, Lombroso, foi chamado a assisti-la. Enquanto perdia a visão dos olhos, via com o mesmo grau de agudeza com a ponta do nariz e com o lóbulo da orelha esquerda. Igual transposição se havia operado com o olfato. O amoníaco, a assa fétida não lhe produziam no nariz a mais leve reação, enquanto que outra substância ligeiramente odorífica posta sob o queixo provocava-lhe uma impressão viva e uma mímica característica. Mais tarde, o olfato se transportou para o calcanhar e então, quando o odor lhe desagradava, movia a perna da direita para a esquerda e quando lhe era agradável ficava quieta, sorria e respirava com frequência. Em tais condições teve mais tarde fenômenos de lucidez profética. Prognosticava com assombrosa exatidão, às vezes com 15 dias ou mais de antecedência, o dia e a hora em que lhe sobreviria o acesso histérico e indicava o metal que o faria cessar e que era insubstituível. Viu de seu leito e a 1 quilômetro de distância seu irmão no teatro e predisse a este e a seu pai fatos que aconteceriam, e que se verificaram, 2 anos depois. Petetin, como faz notar Lombroso, já havia estudado, em 1808, casos análogos em 8 mulheres catalépticas, nas quais os sentidos externos se transpuseram à região gástrica e os dedos dos pés e das mãos. Em 1840, Carmagnola também observou uma jovem de 14 anos que em acessos de sonambulismo natural, a que estava sujeita, via distintamente com a mão, escolhia fitas e cores e lia na obscuridade. No mesmo ano, o Dr. Angonoa estudou uma jovem da mesma idade que sofria de dispepsia e amenorreia como consequência de um desgosto e que, em estado de sonambulismo, via com a nuca as moedas que se lhe mostravam nessa região, percebia os perfumes com o dorso da mão. Mais tarde, a visão e o ouvido se transpuseram para a região epigástrica e ela podia ler um livro aproximando dessa região e tendo os olhos vendados.
Observou também um jovem de 22 anos que percebia da mesma maneira e que via em seu próprio corpo 33 lombrigas, que expulsou dentro de algum tempo. Podemos acrescentar também o caso de uma tal Stella, de Neuchâtel, estudada por Despine, menina de 11 anos de idade, paralítica, que via com a mão, o cotovelo e as costas, e o citado por Frank, de um homem que tanto via com o epigastro como com o frontal ou occipital, e outros muitos estudados por Piovano, Berger, Endenheim, Grimaldi, etc. Fatos que, como faz notar César Lombroso, não podem ser interpretados pela hiperestesia táctil e visual, que é sempre medíocre e de nenhum modo pode explicar a leitura de manuscrito e muito menos a visão à distância, sem intervenção dos olhos nem a premonição. Relacionados com estes fatos estão os fenômenos psicométricos e alguns de clarividência, em estado normal ou sonambúlico, em que certos sujeitos sensitivos percebem, veem, a grandes distâncias e fora das condições visuais ordinárias, mediante o contato de um objeto com os dedos da mão ou colocando aquele em certas zonas do corpo chamadas hipnógenas, fatos ou acontecimentos presentes, passados ou futuros, como igualmente os casos de transmissão de pensamento tomando como meio a mão do transmissor e a do sujeito receptor, fenômeno que temos efetuado centenas de vezes e cujos resultados descartam a hipótese da influência física do operador. Nestes, como nos fenômenos análogos de transposição dos sentidos, não são os olhos que veem ou, mais exatamente, não se vê por mediação dos olhos, e tais fenômenos contribuem, por si mesmos, para confirmar a tese espiritualista da unidade psíquica, sinestésica, unissensível e uniperceptível que, mesmo nas condições psicofisiológicas normais, possui diferentes formas de percepção, de acordo com a organização sensorial. Em estados supranormais ou mediante faculdades psicossensitivas excepcionais podem transformar-se umas percepções em outras ou ter o espírito uma percepção psíquica direta, capaz de reduzir os diversos modos de percepção psico-orgânica à unidade perceptiva e perceber fatos e acontecimentos que escapam à percepção ordinária. Referindo-se a esta classe de fenômenos, disse o eminente psicólogo Friedrich Myers, poder-se-ia perguntar até que ponto os órgãos terminais especializados participam dessa atividade perceptiva exagerada e a resposta a esta pergunta nos permitiria elucidar o fenômeno, conhecido sob o nome de transposição dos sentidos e que ocupa o termo médio entre a hiperestesia e a telestesia ou clarividência. Já se sabe em que consiste esse fenômeno, por assim dizer, a substituição de um órgão dos sentidos por outro, como, por exemplo, a visão que sentem por meio da extremidade dos dedos. Por acaso se trata de uma verdadeira sugestão e um órgão é realmente capaz de assumir uma função que não lhe pertence e que é a atribuição de outro órgão definido e especializado para esta função? Eu não creio. Segundo meu sentir, a extremidade dos dedos não constitui, de maneira alguma, nos casos de que se trata, um órgão da visão, como as zonas chamadas hipnógenas não constituem órgãos destinados a transmitir a sugestão hipnótica. Mas aqui se trata de um estado de telestesia que não implica necessariamente a percepção pelo organismo corporal, unicamente. O espírito que percebe deste modo supranormal se encontra sob a impressão de que percebe através de tal ou qual órgão corporal. E acrescenta, cada sentido especial é ao mesmo tempo um sentido interno e um sentido externo. Implica no trajeto cerebral de uma capacidade desconhecida e em órgãos terminais cuja capacidade se presta mais à mensuração. A relação entre a visão interna, mental, como a percepção psicológica não sensorial, por sua parte, com a visão ocular, por outro, constitui precisamente um dos pontos cujo exame profundo parece necessário. Por sua parte, diz o célebre antropólogo italiano César Lombroso, a verdade é que não se pode dar uma explicação científica, isto é,
Dentro da psicologia empírica, destes fatos, que entram no limiar daquele mundo que todavia deve chamar-se oculto, porque não foi explicado. Mas acrescenta em nota à parte, agora, com as noções acerca do duplo, pode-se pretender uma explicação. Esse duplo, chamado corpo astral pelos Vedas, teósofos e ocultistas, e perispírito pelos espíritas, que em princípio se considerou mera afirmação religiosa, mais tarde como uma hipótese racional, para explicar certos fenômenos psíquicos, é hoje uma verdade positiva, demonstrada experimentalmente pela verdadeira ciência da alma e que o Espiritismo oferece como um meio de explicação dos fenômenos metapsíquicos, da possibilidade da percepção sem órgãos materiais e das relações do mundo da matéria e o mundo do espírito. Nos casos de desdobramento se observa que, enquanto o corpo do médium ou do hipnotizado fica reduzido a uma vida puramente vegetativa ou orgânica e as funções de relação suspensas durante o transe, exterioriza-se o corpo fluídico ou astral, tomando, aspectos e cores determinados que variam segundo as pessoas. Albert de Rochas, que o estudou em sua exteriorização, com especialidade, sustenta que é exatamente a reprodução do corpo físico. Esta é também a afirmação do engenheiro Gabriel Delany, para quem não se limita à reprodução dos contornos exteriores do ser material, mas também na interioridade da estrutura perispiritual. Dito de outro modo, todos os órgãos do ser humano existem na reprodução fantasmal, em virtude de uma preformação etérea, a qual, se nos ativermos aos fatos, pode variar e tomar formas, modalidades e até personalidades distintas. O mesmo acontece nos casos de bilocação, em que o espírito do sonâmbulo, ou do estático, translada-se com o perispírito a um lugar distante de onde se acha seu corpo, com todas as suas faculdades psíquicas, e se faz visível em muitos casos. Mas onde o perispírito manifesta-se em todo o seu poder e o fato tem um valor mais probatório e significativo é quando se exterioriza parcial ou totalmente fora do organismo, como nos fantasmas dos doentes e dos chamados mortos, muitas vezes vistos, observados e até fotografados, como se pode comprovar em fotografias transcendentais. Ponto à parte que há em nós de idealista e transcendental, diz o eminente físico Oliver Lodge, é associada permanentemente com o eterno, para atividade a intercomunicação igual à que mantemos agora com a matéria. Nesta superestrutura etérea ou perispiritual é que se radica o mistério das transformações psicofisiológicas e onde deve buscar-se a explicação de todo o fenômeno psíquico normal e supranormal. Ela é o verdadeiro meio transformador das sensações em percepções. Sendo uma substância maleável e dúctil por sua natureza etérea e estando subordinada à vontade do espírito, é capaz de adaptar-se às várias condições do plano físico e, afinando-se a ele, servir-lhe de veículo. O fato notório de que os amputados continuam sentindo dores e impressões originadas por causas anteriores e que experimentem sensações térmicas no lugar do membro amputado, prova a existência do perispírito e que as supostas localizações cerebrais não são senão os verdadeiros centros perispirituais, onde o espírito registra e conserva, apesar da constante renovação da matéria e das células cerebrais, o conhecimento e a memória onde tem origem todos os fenômenos psicológicos. O sentido da integridade do membro amputado é a tal ponto real, diz o professor Bozano, que se consegue distrair a atenção do mutilado, este percebe inclusive as sensações que o membro inexistente deveria perceber, se não lhe faltasse e considera esse fato como uma das modalidades do fenômeno de bilocação, que não pode ser logicamente explicado se não se admite o corpo fluídico ou perispiritual. Não faltam psicólogos que consideram esse fenômeno como resultado de um hábito adquirido nas sensações reais e continuado nas pseudosensações depois da amputação.
Mas esta hipótese perde todo o seu valor ante o conhecimento experimental que hoje se tem do perispírito e que oferece uma explicação que nos põe em condições de poder compreender e explicar estes outros fenômenos psíquicos e metapsíquicos não explicáveis pela primeira hipótese. Alguns metapsiquistas qualificaram a hipótese científica do perispírito hoje perfeitamente demonstrada pelos fatos de pura ilusão, não obstante terem que fazer uso dela para explicar o fantasma fluídico dos bilocados. Respondendo a tal objeção, o professor Ernesto Bozano ressalta as diferentes modalidades pelas quais se determina o fenômeno da exteriorização do corpo fluídico, demonstrando com fatos sua objetividade e eliminando as hipóteses onírica e alucinatória que, segundo ele, são as únicas que se podem opor a fenômenos desta classe. E a tal objeto, estabelece as diversas gradações em que se produzem os fenômenos de bilocação, começando pelos já mencionados da sensação de integridade dos mutilados e seguindo com os fenômenos de autoscopia ou de desdobramento apenas esboçado, em que o sujeito tem consciência de si mesmo e percebe seu fantasma à distância. São, portanto, os casos em que o espírito percebe seu corpo à distância, os fenômenos de desdobramento durante o sono natural, os do sonambulismo provocado, os de desdobramento por ação anestésica, o que se produz nos estados comatosos ou pregônicos, o do fantasma de um vivo, visto simultânea ou separadamente por várias pessoas, o do duplo, visto por sensitivos, e, por último, o percebido pelos assistentes de uma pessoa no momento da morte. O fenômeno da memória para ser explicado exige a existência de algo permanente. A identidade e permanência das lembranças exigem a identidade e permanência do eu. A lembrança não pode existir se falta a unidade psicológica que perdure. Se o espírito pode recordar faltando-lhe, como nos casos de ablação mencionados, os centros cerebrais da memória, é lógico afirmar que esta não se radica no cérebro. É certo que para lembrar dos conhecimentos adquiridos, isto é, aqueles que impressionaram nosso cérebro, requer-se, em estado normal, determinadas condições psicofisiológicas, pois ainda que os conhecimentos estejam gravados no perispírito, estando este ligado ao cérebro, normalmente dele necessita para recordá-los, como no estado normal ou ordinário necessita dos órgãos e centros de percepção para ver, ouvir, etc. Mas, nem é o cérebro que possui os conhecimentos, nem os centros da memória que os recordam, assim como não são os olhos que veem nem os ouvidos que ouvem. A conservação dos conhecimentos adquiridos pode existir, e existe de fato, sem a lembrança. Esta pode desaparecer do campo da consciência e permanecer oculta durante a maior parte de nossa vida e reviver logo na mente, em virtude de circunstâncias favoráveis à memória ou por acidentes que afetem a normalidade do cérebro, ou ainda nas afluências mnemônicas dos doentes. Diz Henry Bergson, quando a lesão cerebral é grave, quando a memória das palavras está atacada profundamente, sucede que uma excitação mais ou menos forte, uma emoção, por exemplo, devolve-nos a lembrança que parecia perdida para sempre. Seria possível isto se a lembrança houvesse sido depositada na matéria cerebral alterada ou destruída. O fenômeno produz-se como se o cérebro servisse mais para rememorar a lembrança do que para conservá-la. E acrescenta, se a lembrança não foi armazenada no cérebro, onde se conserva? A pergunta onde, acaso tem sentido, quando nos referimos a outra coisa que não um corpo. Os clichês se conservam em uma caixa, os discos fonográficos em embalagens, mas porque as lembranças, que não são coisas visíveis nem tangíveis, terão necessidade de um continente como seria possível tê-lo. Essas lembranças estão em outra parte que não no espírito. Sem dúvida, tanto a nova como a velha psicologia pretendem que a memória e, por consequência, as lembranças se prendem ao cérebro, mas nem todos os seus representantes estão de acordo, e a razão é óbvia.
sobre a natureza das impressões ou sinais cerebrais da memória. Desde Platão a Ribot, não há mais do que hipóteses que se desvanecem sob o peso dos fatos que apontamos e outros que em continuação mencionaremos. Descartes acreditava nas circunvoluções do cérebro, onde as lembranças estariam arquivadas. Malebranche, em supostos sulcos comunicantes, Moleschott e seus seguidores, nas vibrações fosforescentes da matéria cerebral. Ribot e os psicofisiologistas, nas marcas produzidas, não se sabe como, nem em que consistem, por certas modificações dos movimentos nos centros corticais, transformados uns em arquivo das palavras, outros dos movimentos, aquele da música, este da pintura e, enfim, cada um com encargo e aptidão especiais. A recordação é, pois, uma função privativa de certos centros. O Mozart músico está todo contido no centro musical, o Vernet pintor, no centro pictórico e assim todos os demais. A tudo isto acrescentaremos os fenômenos supranormais de subconsciência medianímica, em que o sujeito revela conhecimentos não fixados nem arquivados no cérebro material, por não os haver adquirido durante a vida terrena, o das crianças prodígio, para quem, segundo a frase de Platão, aprender a recordar, os fenômenos assombrosos de regressão da memória obtidos pelo sonambulismo. Neste caso, o sujeito hipnotizado retrocede no tempo, passando por diversas fases de sua vida terrena até entrar no claustro materno e aparecer imediatamente em uma existência anterior com uma nova personalidade, completamente diferente e alheia à primeira, a qual, por sua vez, seguindo um processo regressivo análogo, desaparece e, assim, umas sucedendo-se a outras, vão desaparecendo as diversas personalidades de um mesmo indivíduo, de um mesmo eu, ignorando uma outra e todas deixando dados mais precisos de suas respectivas vidas. A memória subconsciente supranormal se manifesta também em muitas pessoas, como no caso de Lamartine, do catedrático Damiani, dos novelistas Ponsonby Terrail, Dumas e Teófilo Gautier, do poeta Merim e outros, que têm afirmado, e em alguns casos demonstrado, possuir lembranças de existências passadas, ou que reviram esse passado à vista de paisagens ou diante de fatos ou circunstâncias que nos trouxeram à memória, ou, como no caso do Dr. Gustave Geley, que conservava lembranças pré-natais dos momentos próximos à entrada na vida material. Ainda podemos juntar ao exposto os casos de loucura em que a psicofisiologia, e a psiquiatria, inclusive, pretende ver fatos que negam o espírito como entidade substancial e distinta do organismo. Na loucura não há loucos, não há demência, senão diversos modos anormais de se mostrarem ajuizados em razão de uma desordem orgânica ou desarmônica nas relações do cérebro e o perispírito, ou por uma obsessão fixada no cérebro e da qual o espírito não pode subtrair-se enquanto não seja neutralizada por uma sugestão de si mesmo ou com a ajuda de outro poder sugestivo superior. O corpo não é louco, o perispírito tampouco, e menos o espírito. Mas um ou outro ou ambos podem ser a causa da loucura e desde que aí suprimidas as causas, ficam suprimidos os efeitos. Há loucos que não apresentam qualquer lesão no cérebro e ajuizados que têm o cérebro feito pasta. Sura conheceu um demente que, na véspera de morrer, recobrou toda a lucidez de seu espírito e pôde conversar com seus parentes e amigos com o juízo e a lógica mais seguros. A psicologia chamada positiva não pode, pois, conciliar seus postulados de paralelismo psicofisiológico e das localizações psíquicas no cérebro, com os fatos que acabamos de expor, nem explicar, por eles, os fenômenos da memória, da subconsciência nem da identidade pessoal ou do eu psíquico em um organismo mutável, sujeito a constantes transformações, no qual nenhum só átomo material, nem só uma célula subsistem. Para admitir a lembrança, a subconsciência e nossa identidade, através das mudanças materiais e celulares, há de se admitir,
queira-se ou não, uma preformação da consciência, um princípio espiritual permanente e um mediador plástico de natureza etérea, semimaterial ou perispiritual, capaz de relacionar-se com o espírito e seu organismo somático e servir de receptor das impressões exteriores e de impulsionador dos movimentos motores. Reduzir o campo da atividade sensitiva, motriz ou mental, ao limite periférico do organismo e alcance dos órgãos sensoriais, foi o propósito absurdo da psicologia positiva. A exteriorização da motilidade da sensibilidade, telestesia, a televisão, ou visão à distância sem o órgão visual, os fenômenos telepáticos, a clarividência, etc. Opõem-se a tais pretensões. Eles reclamam uma ciência mais experimental e dedutiva, mais ampla e mais exata. Como um sujeito exterioriza a sua força motriz e põe em movimento, sem contato, objetos pesados. Como um sensitivo ou hipnotizado sente a distância aplicada no ar ou na água em que deixou impregnada sua sensibilidade. Como ouve clareaudiente a voz psíquica que impressiona sua alma sem ferir o órgão auditivo. Como, nos casos de autoscopia, o sujeito percebe o interior de seu próprio organismo e descreve minuciosamente a parte afetada de determinado órgão. Como uma pessoa, ainda em estado normal, pode transmitir mentalmente a outra uma ordem e esta ser cumprida exatamente. Como, nos fenômenos telepáticos, em sonho ou estado de vigília, se transmitem e se recebem mensagens, avisos de doentes, visões simbólicas, ou representativas de lugares, cenas, coisas ocultas, acidentes, etc. Como, enfim, nos casos de previsão e de sonhos premonitórios, chega-se a conhecer acontecimentos que, estando no futuro, não podem impressionar o cérebro. Todos estes fenômenos e outros que omitimos são de tão boa lei como qualquer outro fenômeno psicológico, não obstante não entrarem no estreito marco da psicologia positiva nem poderem ser explicados por seus procedimentos empíricos. Sem dúvida que os órgãos sensoriais não fazem aqui nenhum papel e que os centros sensitivos e motores pouco ou nada têm que fazer. E se, como dizem os psicólogos empíricos, toda função psíquica se realiza mediante um órgão e um centro cerebral, quais são os órgãos e os centros cerebrais da telepatia, da clarividência, da premonição, etc. Quais as vias fisiológicas pelas quais chegam e saem do campo da consciência? Se podemos receber sensações, ter percepções visuais, auditivas, táteis, como no fenômeno de desdobramento, atuar à distância, transmitir sensações, ideias, imagens, conhecimentos, sem necessidade dos órgãos sensoriais e, sobretudo, desdobrar nossa personalidade, sair de nosso corpo e comprovar experimentalmente o eu espírito e não o eu corpo, a que ficam reduzidas as afirmações e todo o castelo de cartas da psicologia positiva. A psicologia contemporânea, diz René Sudre, epilogando a Gelei, está em um impasse, de onde não sairá senão com o apoio da metapsíquica. E nós poderíamos dizer, se a metapsíquica fosse uma ciência definida, também ela está em um impasse do qual não sairá senão apoiada no espiritismo, que lhe dá vida e a orienta na busca da verdade, assinalando-lhe os extravios. Mas como não é uma ciência definida e autônoma, posto que depende do espiritismo, do qual é seu aspecto científico experimental e ele está ligada, queira ou não, pelos fatos que lhe dão fundamento e correspondem à ciência espírita, que os abraça e classifica segundo sua origem anímico-espírita, e como os metapsiquistas mais destacados, salvo raras exceções, foram e são espiritistas, cremos que o metapsiquismo, depois de suas incursões pelo mundo das hipóteses anímicas e extramateriais, voltará a integrar-se no espiritismo, salvando-se assim de seu impasse. O metapsiquismo, ou metapsíquica, que é igual, é o espiritismo com a teoria de menos e muitas hipóteses forçadas ou absurdas demais,
É uma ciência nova para o nome, mas seu conteúdo fenomenológico é o mesmo que abarca o espiritismo, ainda que este não o faça com maior amplitude. Quanto às explicações anímicas racionais que dá dos fatos, são as mesmas que o espiritismo dá também a determinada categoria de fenômenos e não a todos, porque muitos deles ultrapassam o limite do anímico. Reduzi-los a este limite seria igual a reduzir os fenômenos supranormais da percepção psíquica, etc.